Hoje foi dia de depoimentos no Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-assessor de Felipe Martins usou um novo argumento para comprovar que ele não participou da comitiva presidencial que viajou com Jair Bolsonaro aos Estados Unidos em dezembro de 2022. Mauro Cid, delator na ação penal sobre a suposta trama golpista, afirmou ao Supremo que Martins não constava na lista oficial da comitiva e que não embarcou no mesmo avião em que estava o ex-presidente. A declaração foi dada durante audiência com testemunhas do processo na tarde desta segunda-feira. Na casa de Mauro Cid, em 2023, a Polícia Federal apreendeu um arquivo de Word com o nome de Felipe Martins, mas segundo o ex-ajudante de ordens, o documento era apenas provisório. O arquivo levava o nome Orlando V.dez.docx e não representava a lista final de quem viajou com Jair Bolsonaro. O próprio Mauro Cid confirmou que o texto não era definitivo. A defesa de Felipe Martins diz que, além do testemunho, também tem em mãos dados obtidos via lei de acesso à informação que comprovam a ausência de Felipe na listagem enviada pelo governo. Os advogados apresentaram ainda bilhetes de passagem aérea e comprovantes de Uber como prova de que ele não embarcou com o grupo. Durante o interrogatório, o advogado Jeffrey Cicchini questionou se Cid sabia que essa lista provisória colocou Felipe Martins 6 meses na cadeia. Foi um questionamento do advogado. E aí o ministro Alexandre de Moraes interrompeu o questionamento da defesa e disse o seguinte, abre aspas, fui eu quem determinei a prisão dele. Fecha aspas para o ministro Moraes. Segundo o relator, a prisão de Felipe Martins não foi baseada em documento apreendido, mas sim em outros elementos presentes no inquérito. E aí, Marina, tem informações, inclusive, de que a prisão preventiva de Felipe Martins, ele ficou preso por 6 meses, foi sim baseada nessa lista. A Polícia Federal usou esse arquivo, que foi apreendido na casa do tenente-coronel Mauro Cid, para embasar, sim, a prisão de Felipe Martins. Pois é, depois disso aí, eu fui até recorrer, ao documento que levou à prisão preventiva e está lá na página 122 do documento, fala aqui categoricamente, alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, como é o caso de Felipe Martins, que viajou a bordo do avião presidencial em 30/12/22, com destino à cidade de Orlando, sem realizar o procedimento de saída com passaporte em território nacional, não havendo até o presente momento registro de retorno. Eles colocam isso aqui como um motivo para a prisão de Felipe Martins. Isso sempre foi o motivo da prisão de Felipe Martins. E agora, durante esse julgamento, é inacreditável, porque o Cicchini olha para o Cid e diz o seguinte, quer dizer então que ele não constava na lista de passageiros? Por que você não disse nada e permitiu que ele fosse preso? E aí o Alexandre de Moraes faz esse aparte aí, querendo até dizer que foi ele que mandou e por outros motivos, sabemos, está aqui escrito, gente, no pedido de prisão preventiva que foi por conta dessa viagem que ele não fez. E aí na hora que ele pergunta isso, o Cid ainda responde, eu não falei porque não me foi perguntado. O Cid diz isso. Creiam ou não, o Cid diz que não foi perguntado sobre se o Felipe Martins estava ou não nesse avião, gente. Olha que ponto que nós chegamos. Que Procuradoria-Geral da República é essa? Que Polícia Federal é essa? Simplesmente eles pegaram um rascunho qualquer do Mauro Cid e não confirmaram com ele se o Felipe Martins estava lá ou não. Além, obviamente, que agora a gente sabe de todo o resto, o registro falso de entrada, que o governo americano está investigando e que, segundo o próprio advogado Jeffrey Cicchini, já sabem quem foi que fraudou. Então, olha a gravidade do que a gente está falando aqui. O ministro de Moraes mentiu nesse julgamento, ao dizer que esse não foi o motivo, e olha o ponto que nós chegamos, em que não houve nenhuma pergunta ao Mauro Cid se ele estava ou não. É isso que temos. A gente até separou, saiu na imprensa, enfim, foi amplamente divulgado que a Polícia Federal utilizou, sim, a lista que constava, tá aí, a lista encontrada com o Cid para basear a prisão de Felipe Martins, Ana. E assim, é curioso, para dizer o mínimo, quando o advogado interpela o Mauro Cid, então o senhor sabia que essa lista provisória colocou o Felipe Martins na prisão, e aí vem o ministro Alexandre de Moraes, praticamente em defesa ali do delator Mauro Cid, dizendo que não, fui eu quem decretei a prisão, mas baseado em alguma coisa, ele não pode decretar a bel prazer. Tá aí. Então, na tela, inclusive, a Marina trouxe o documento que embasou a prisão preventiva lá atrás, Ana.